O Rio de Janeiro é bem diferente do Rio de Dezembro. Bastou que fosse atacado por Montenegro para que passasse também ele ao ataque. Por onde tem andado este líder quando faz oposição ao governo? Olá, seja bem-vindo à Comissão Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Lembra-se do governo acusado de cortar no investimento público? Esqueça. Na última semana foi um corrupio de anúncios de fitas que só daqui a alguns anos serão cortadas à força de fundos europeus. Ora veja, segunda-feira, lançamento do concurso para a ACP comprar 22 novos comboios regionais, 168 milhões de euros. Terça-feira, assinatura do acordo para construir o aeroporto de Montijo e expandir o Humberto Delgado, 1.330 milhões de euros. Quarta-feira, lançamento do concurso para a expansão do metro de Lisboa, 210 milhões de euros. Quinta-feira, aprovação do Programa Nacional de Investimento de 2030 em Conselho de Ministros, 20 mil milhões de euros. Sexta-feira, apresentação do projeto de financiamento do novo Hospital Central do Alentejo, 180 milhões de euros. Com certeza que o facto deste ser um ano eleitoral nada tem a ver com isto. Nem com isto, nem com aquilo que se passa na direita. Porque na mesma semana, na quinta e sexta-feira, o MEL, Movimento Europa e Liberdade, convocou uma reflexão na Culturgest, um congresso sobre as direitas, e nos mesmos dias o PSD tirou as pistolas dos coldres nervosos e desatou aos tiros. Luís Montenegro desafiou oficialmente Rui Rio para eleições diretas no PSD. Rui Rio respondeu não e convocou um Conselho Nacional. E enquanto isso, o Expresso publicou uma sondagem em que o governo cai 1,8 pontos percentuais e fica mais longe da maioria absoluta. O PSD cai 2 pontos percentuais para a casa dos 24%. E a Aliança emerge com 4%. PSD, as direitas, os anúncios do governo são os três temas deste episódio da Comissão Política, que estamos a gravar na manhã de terça-feira, 15 de janeiro. Comigo tenho a Ângela Silva, jornalista que acompanha a Presidência da República. Olá. O Vítor Matos, editor de política do Expresso. Viva! E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. O Vítor roubou-me o viva, mas viva, de qualquer forma. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. Infelizmente, este PSD hoje não existe. Esta atitude demonstra também falta de firmeza. Não tenha medo do confronto. A permanente política do bota abaixo. É preciso salvar o PSD. É uma postura que eu repudio. É que há uma ideia de ter havido um fracasso na execução da estratégia do Dr. Rui Rio. A minha resposta é não. Não me resigno à ideia de um PSD pequeno, perdedor, irrelevante, sem influência política e sem importância estratégica. A política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha. O Dr. Rui Rio não teve coragem, teve receio de enfrentar o veredito dos militantes. Palavras de Rui Rio e de Luís Montenegro, retiradas das suas intervenções dos últimos dias, elas bem mostram o grau de agressividade que se está a viver no PSD. Filipe, isto não é feijões, nós temos neste momento um Conselho Nacional marcado para a destituição ou para a moção de confiança de um líder. Como é que nós aqui chegamos e em que ponto é que estamos no PSD? Num partido de poder, as disputas de liderança nunca são a feijões. E nunca são, escusamos de, como é que dizia aquela deputada do PSD, de virgens púdicas, não é? Escusamos de fazer de virgens púdicas. As disputas de liderança, quando são a sério, nunca são bonitas de se ver. E, portanto, são assim. E os argumentos vêm todos ao de cima, os bons e os maus. O momento do PSD, o timing para este desafio de Luís Montenegro é péssimo. As razões são ótimas. Rui Rio tem toda a razão quando diz que Luís Montenegro se tinha uma alternativa, devia tê-la apresentado há um ano. É verdade que Luís Montenegro não o fez por taticismo. Agora, é muito difícil acreditar que Luís Montenegro não tenha avançado há um ano porque planeava avançar agora. Não faz sentido. Este timing é péssimo, é em cima de um ciclo eleitoral. Aliás, ele explicava numa entrevista que deu à TVI esta segunda-feira que uma vez eleito Rui Rio, este era o único momento possível, porque deu tempo a Rui Rio, passou um ano, é o momento entre fazer o balanço do primeiro ano e conseguir fazer as coisas de forma
a dar ao PSD uma nova liderança, se for caso disso, a tempo de ir embalado para um novo ciclo político. E a verdade é que mesmo no caso de Rui Rio, e eu admito perfeitamente que Rui Rio tem todas as condições para se manter na liderança, Rui Rio mostrou nos últimos 4 dias que sabe fazer oposição. Infelizmente está a fazer oposição à oposição interna no PSD. Mas ele sabe fazer oposição. O discurso que ele fez no sábado é um discurso absolutamente acutilante, afirmativo e eficaz. Como nunca tínhamos ouvido tudo o que ele ano, nunca foi capaz de fazer em relação a António Costa. E isso é que é extraordinário. A tentar sobreviver. Se calhar, mas atenção, o instinto de sobrevivência não é uma coisa má. Sobrevivência não é necessariamente jeito para fazer oposição. Bom, mas se ele ainda não são percebeu coisas que tem que diferentes. tentar sobreviver politicamente no partido, não percebeu nada. E a questão é essa, é que o instinto de sobrevivência de Rui Rio não o avisou de que ele, a cada semana que passava, estava a perder mais terreno no partido, Ângela. E quando eu digo que o timing é péssimo, e é, sim, Luís Montenegro devia ter avançado há um ano se tinha coisas a dizer, mas também é verdade, há um ano, há 11 meses, quando foi ao Congresso... O Sá Carneiro, ele hoje disse, o Sá Carneiro se estivesse aqui pedia diretas, mas o Sá Carneiro se estivesse cá há um ano tinha ido a jogo. É verdade, e o Sá Carneiro, se estivesse no lugar do Rui Rio... Não fazia o calculismo de dizer, agora não convém porque eu estou colado ao passe, agora não porque o Costa vai ganhar as legislativas, vou esperar mais um bocadinho, o Sá Carneiro tinha ido a jogo. O Sá Carneiro tem um percurso suficientemente colorido para servir para todos os momentos e para ser citado por toda a gente. E se Sá Carneiro estivesse neste momento confrontado com o desafio que foi feito a Rui Rio, não duvido que teria ido a diretas. Já, imediatamente. Aliás, Sá Carneiro tinha essa enorme vantagem, é que entrava e saía do partido a qualquer momento, entrou e saiu, foi... Atenção, antes de Sá Carneiro ter ganho umas eleições, e ganhou umas eleições, não com uma frente de esquerda, mas com uma frente de direita. A AD foi o primeiro momento em que o país político não socialista saiu de debaixo, debaixo das pedras onde se tinha escondido depois da Revolução. A AD foi promovida pelo PSD de Sá Carneiro e por uma razão simples, é porque Sá Carneiro não achava que fosse mais importante defender princípios mesmo que o partido ficasse mais pequeno. Sá Carneiro sabia que para pôr os princípios em prática era preciso que o partido fosse grande e tivesse poder. E não hesitou em fazer a primeira frente de direita que existiu no país. Antes de fazer a frente de direita, tentou o PS. É verdade. E como o PS recusou, ele ficou perante o dilema de tenho um partido pequeno e cheio de razão ou tenho um partido com poder que pode concretizar aquilo que quer fazer. E optou por ter um partido de poder aliado à direita. Bom, aliás, toda essa discussão, quer dizer, se supor que o PSD alguma vez chegou ao poder sem ser com a direita, tirando o Bloco Central, é não perceber nada. Nem falo do facto de que o PSD está no Parlamento Europeu no maior bloco de direita. O Partido Popular Europeu é um partido de direita. É a direita do Parlamento Europeu. Atenção, é a direita do Parlamento Europeu. O PSD não está no PPE por acaso. Alguém acha que a maioria que permitiu o governo Passos Portas era uma maioria de esquerda? Ou era essencialmente de esquerda? Alguém acha que os 36% que votaram na PAF eram eleitores de esquerda? Por amor de Deus. Agora, ou mesmo Cavaco, quer dizer, quando o Cavaco tem as maiorias, há um lado de centro-esquerda onde ele vai buscar votos, mas Cavaco foi sempre percepcionado como líder de direita. Não, e esvaziou o CDS, por alguma razão foi. O CDS ficou com 4%, porque o eleitorado de direita mais pragmático, menos programático e mais pragmático, virou as costas ao CDS porque viu ali um líder em quem se identificava. Bom, mas voltando aqui a esta semana... Eu estava a falar das razões. O timing é péssimo, mas as razões são ótimas porque acho que não surpreende ninguém que ouça a Comissão Política. Do meu ponto de vista, Rui Rio falhou em quase todas as apostas que fez. A aproximação ao governo, por exemplo, deu 2 acordos que não servem para nada. O reposicionamento do PSD, encostando ao PS, tornou o PSD num partido indistinto, uma espécie de PS2. A incapacidade de marcar a agenda mediática é incrível. Aliás, das poucas vezes que Rui Rio conseguiu marcar a agenda mediática, foi por razões muito duvidosas, como, por exemplo, querer mudar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, quando o Ministério Público está a funcionar. Não tentou unir o partido, de facto,
não se aproximou das estruturas partidárias, de facto, alimentou provocações e hostilidade este tempo todo, sim. Até, para não dizer que não esteve nunca à altura do banho de ética que tinha prometido fazer. Aliás, anda muito mal rodeado na direção do PSD. Tem uma péssima relação com os mídias, já se sabia que era assim, mas é difícil que um líder partidário consiga ter uma existência hoje em dia bem sucedida, sobretudo de um partido de poder, se o fizer sempre em conflito permanente com os mídias. Não é só ter uma má relação, é ter um conflito permanente com os mídias. E tem caído nas sondagens para níveis inéditos. Portanto, é difícil, experimento isto tudo, considerar que este primeiro ano foi bom ou foi sequer, ou dá sequer boas pistas para o futuro. E, portanto, Vítor, razões não faltam. Vítor, nós temos um confronto entre duas personalidades que representam, cada uma delas, correntes ou contracorrentes. Só pode haver um vencedor deste confronto, ou esta pode ser uma primeira parte de uma disputa que permanecerá? Depende se a disputa permanecerá, se Rui Rio passar a sua moção de confiança no Conselho Nacional. E Montenegro não se calará, dizer que quer ir a diretas e que validar o líder no Conselho Nacional não vale, porque a legitimidade vem do voto dos militantes. Por acaso não acho nada. E acho que se o Conselho Nacional aprovar a moção de confiança, fica aprovado, e Luís Montenegro não dará cara pelo PSD, mas não vai continuar a exigir umas diretas. Não, ele dirá isso na sequência do Conselho Nacional, não é? Não vai passar agora todas as semanas a falar disso, mas usará esse capital para voltar à luta quando, ou seja, eleições europeias correram muito mal. A moção de confiança é aprovada, Rio sai vencedor, vai a eleições, às 3, possivelmente aqueles... Se o resultado nas europeias for muito mau, penso que... Sim, estamos a falar de eleições em fim de maio. Também não acredito. Estamos a falar de eleições mas eu acho impensável outra crise depois das eleições europeias. Eu acho que a crise mais provável é depois das legislativas, agora. Mas também é possível, Vítor, que nessa altura as listas para as eleições legislativas excluam, Rui Rio exclua, neste primeiro cenário, já vamos falar do segundo, que Rui Rio exclua das listas, até porque agora tem uma razão objetiva para fazê-lo, todos aqueles que estão alinhados com Montenegro. E então sim, Montenegro poderá ficar na reserva para depois das legislativas se os resultados do PSD forem maus, ou tão maus como se pronunciam agora. E no plano B? No plano B, no cenário B, eu acho que as coisas ficam mais arrumadas. Mesmo que o resultado é a moção de confiança não passar, irem as diretas e vamos supor que Luís Montenegro ganha as diretas. Eu penso que aí o caso fica mais arrumado, porque eu não estou a ver o rioísmo ou esta ala do partido com força para retomar, mesmo que o partido tenha um mau resultado, isso é outra questão que já lá vamos, com capacidade para fazer voltar as coisas ao ponto zero outra vez e retomar o poder. Acho que o Rio perdendo fica arrumado. Agora, eu acho que está aqui, o partido está numa situação lose-lose. Este é um péssimo momento, como o Filipe estava a dizer, e as circunstâncias são todas novas. Isto não é mais uma guerra no PSD, não é mais uma daquelas guerras que costuma haver pela liderança. É a primeira vez, de facto, em que há um golpe deste género. Nunca nenhum líder... Os líderes foram desafiados muitas vezes. Quer dizer, podemos ir ao passado e lembrar Cavaco e Eurico de Melo a fazerem uma carta aberta a dizer que Balsemão devia-se demitir do governo e do partido em 82. Temos Mota Pinto que caiu num Conselho Nacional, mas não foi porque lhe fossem lá disputar a liderança, foi porque a Nova Esperança foi para lá dizer que ele não era sério nas contas do partido e ele irritou-se e foi-se embora. E depois de resto, tivemos líderes a ser desafiados em congressos, mas eram em congressos ordinários, portanto não eram questões extraordinárias, e tivemos líderes a cair por maus resultados eleitorais e até outros que não caíram, como Manuela Ferreira Leite, que perdeu as eleições de 2009 e depois cumpriu o mandato até ao fim. Portanto, esta situação, para que se perceba, não é mais uma guerrinha, é uma situação absolutamente excepcional. Porque a situação no partido também é absolutamente excepcional. Porque as sondagens dão o partido no limiar dos mínimos em que já esteve. E são mínimos de 76, portanto, a história moderna no partido 76, não tem nada... 1976. 1976. Há gente que nos está a ouvir que pode ter nascido já no século XXI, é só para... Sim, mas foi buscar outro 76. Mas a verdade é que há aqui um movimento de
divergência ideológica, divergência estratégica, divergência pessoal e também há a questão das listas e dos lugares. E isso não é secundário, quer dizer, o que hoje estava a dizer na TSF, o Soares estava a falar da questão de respeitar os estatutos, eles estão a prever que Rui Rio não vai cumprir a fórmula de seleção dos deputados e não sei o quê. Manuel Ferreira Leite fez exatamente a mesma coisa em 2009. Quando foram as eleições de 2009, teve-se nas tintas para o que as distritais queriam e meteu as pessoas que ela quis na lista e varreu o passismo de quase todo das listas, incluindo o próprio Passos, Miguel Relvas, Feliciano Barreiras Duarte, etc. e tal. Portanto, o líder que percebe que quer tomar conta do partido a seguir, ir tomar conta do partido com um grupo parlamentar exíguo e sem as pessoas que ele entende que deveriam lá estar, portanto, ia estar em contrapé quando tomasse conta do partido. Por isso mais vale por antecipação avançar já. Agora, a questão é que eu acho que isto é uma situação de lose-lose. Nas últimas diretas, o PSD caiu 2 pontos nas sondagens, de cerca de 30% para 28%, depois de 28% para 26%. Dizer é que qualquer que seja o desfecho, o PSD vai sair fragilizado perante os eleitores. E não é possível, há essa tese que isto até deu uma espécie de força a Rui Rio, que parece revigorado. É a minha tese e acho que é uma tese que os últimos 4 dias demonstram. Mas para que é que lhe serve esse vigor? Eu, francamente, não acho que esta situação tenha assim tanto de novo quanto o Vítor diz. Ou seja, tu tens um partido esfrangalhado por guerras pessoais, por divergências ideológicas, por sede de poder, por medo de perder lugares. Quer dizer, isto é tudo muito um filme já visto. Acho que o que há de novo... E por erosão eleitoral, Ângela, que vem do tempo de Passos Coelho. Uma erosão eleitoral brutal que vem do tempo de Passos Coelho. Pronto, mas eu acho que aquilo que assusta muitas pessoas do PSD também é a perspectiva de todo o xadrez político-partidário estar a mexer. Isso é que é o dado novo, é ter partidos novos que se posicionam sobretudo à direita, à esquerda neste momento não vês aparecer nenhuma força nova, esse é que é o dado novo e é essa incerteza do que pode vir, é a incerteza do que pode fazer Santana Lopes, é a incerteza de como é que Santana e Cristas podem juntar esforços, é a incerteza de outros movimentos que aparecem dentro do próprio PSD, é a incerteza do que quer Passos Coelho, é a incerteza do que é que um Miguel Morgado que se assume como liberal, como nunca ninguém se tinha assumido dentro do PSD, pode significar e pode arrastar em termos eleitorais. Portanto, acho que é mais isto que é novo. E acho, concordo com o Vítor numa coisa, acho que quem quer que ganhe esta luta no PSD, o partido sai muito mal para as legislativas. Aliás, Luís Montenegro ontem dizia, não podemos estar na casa dos 20, temos que saltar para a casa dos 30. Bom, eu estava à espera que ele dissesse que quer saltar para a casa dos 40. Portanto, ele próprio põe uma fasquia, que é uma fasquia muito pouquinha, porque ele sabe que se Rui Rio perder a moção de confiança que apresentou no Conselho Nacional e se houver diretas, ele ganha as diretas, mas ele sabe que vai ter uma vida difícil até às legislativas. Não propriamente porque a malta de Rio lhe vai fazer oposição interna, eu acho que Rio morre se perder esta moção de confiança, acabou, vai para casa, e acho que as tropas dele, como se viu, são fracas e fazem pouco. Foi de facto um ano perdido no partido, foi de facto um ano de incompetência levado ao extremo numa liderança partidária. Agora, Luís Montenegro vai apanhar um partido muito em cacos e mais uma vez o problema não é Rui Rio, é o que ele tem à direita dele e ao lado dele. Ninguém sabe muito bem se os N candidatos à liderança do partido que se foram posicionando neste ano, Jorge Moreira da Silva, Carlos Moedas, quem mais ajuda? Pedro Duarte, Miguel Pinto Luz. Miguel Pinto Luz, são tantos, quer dizer, que eu acho que Luís Montenegro, além de ter querido marcar posição nesta altura, perante toda essa tropa que está cheia de ambição dentro do PSD, e ele não sabe o que é que Pedro Passos Coelho pensaria fazer. Ele saiu de cena para um dia regressar, isso parece-me óbvio. Pelo menos nunca escamoteou essa hipótese. E se o partido bater muito no fundo, é possível que haja muita gente que olhe para Passos. E, portanto, Luís Montenegro quis para já marcar posição e dizer não, quando chegar à altura, o homem sou eu. Agora, toda esta incerteza não é líquido que as pessoas todas vão pôr ao lado do Luís Montenegro no dia seguinte dentro do PSD. E, portanto, é isso, sobretudo, que faz com que a caminhada dele até às legislativas vá ser complicada. António Costa está em campanha. Os meses que o PSD vai perder, seja 1 ou 2, são tempo perdido perante um Primeiro-Ministro que está descaradamente em campanha eleitoral. E, agora, claro que a solução mais clarificadora, mais saudável para o partido é haver diretas, é quem perder sair de cena
E claro que o líder que melhor podia revitalizar o partido dentro do centro-direita era Luís Montenegro, isso parece claro como água. Porquê? Porque ele pode falar com Assunção Cristas, ele pode dialogar com Pedro Santana Lopes, ele pode fazer pontos com aqueles que à direita estão disponíveis para criar uma dinâmica. Aliás, nem acho impossível, embora para já só se fale de uma possível dinâmica pós-legislativas, mas nem acho impossível que até às legislativas, se o CDS começar a ver que não dispara para os 15% ou 16% que Cristas conseguiu ter em Lisboa e que se fica ali entre os 10 ou 12%, se o PSD, com o Luís Montenegro, vamos imaginar, não saltar para os 35, 36, mas ficar nos 31, 32, nem sequer acho impossível que os partidos se sentem à mesa e que perspectivem uma coligação pré-eleitoral. Agora toda a gente diz que é impossível. É impossível com o Rui Rio. É impossível, mas com o Luís Montenegro pode não ser. E isso muda tudo. Sim, mas... Esta perspectiva de haver uma conjugação de esforços pós-legislativas ou antes das legislativas é o xadrez de pernas para o ar. Muda tudo. Eu concordo contigo com a questão. Fica tudo na mesma. É uma paz podre, mesmo que ele ganhe a moção de confiança. É uma paz podre até às legislativas. Eu acho que tu tens razão na questão de que isto abra. Quanto mais luta houver no PSD, mais abre possibilidades aos movimentos da direita. Estou completamente de acordo contigo. E acho que para António Costa isto é uma luta decisiva, porque se ele tiver Rui Rio nas legislativas, a seguir às legislativas, embora ele depois possa cair, pode perspectivar um governo aberto, mas se ele tiver Luís Montenegro, ele vai ter que se voltar a encostar à esquerda. Portanto, ele vai ter que lutar pela maioria absoluta até outubro. A primeira coisa que eu queria referir é que não há partido como o PSD. Estão aqui 3 pessoas que sabem do que falam e têm opiniões completamente diferentes sobre o que está aqui, sobre os mesmos factos. E, portanto, o PSD é, de facto, um fenómeno. Não há um partido comparável com o PSD em Portugal, para o bem e para o mal. Quer dizer, como é que se dizia? É o partido mais português de Portugal. Pronto, temos ali um bom espelho daquilo que este país é. Não sei o que é que se conclui daí. Eu não desvalorizo o efeito do que está a acontecer à direita, desta ebulição que está a acontecer à direita, mas eu não concordo que seja esse o facto novo. Eu acho que o facto novo é Rui Rio e o seu desempenho como líder do PSD. Primeiro, porque o facto de Rui Rio ter encostado tanto o PSD ao PS destapou espaço para que tudo isso acontecesse à direita, nomeadamente para que Pedro Santana Lopes saísse do PSD, para que a direita liberal decidisse fazer um partido que existe, a Iniciativa Liberal, para que outras direitas se organizassem em movimentos que podem ou não dar partidos, para que acontecesse aquele colóquio do movimento Europa e Liberdade, por exemplo, que acabou por funcionar como detonador disto tudo, por causa da reação de Manuela Ferreira Leite. Que horror, o PSD envolvido com a direita, credo, coisa impensável. Ou seja, do meu ponto de vista, há aqui causas e consequências. E a causa original do que está aqui a acontecer, atenção, a crise do PSD não nasceu com o Rui Rio, como eu dizia há pouco, há uma erosão eleitoral muito séria que vem do tempo de Passos Coelho, nomeadamente constatável nas autárquicas, porque o poder primário do PSD sempre foi nas autarquias. Sempre foi nas autarquias. E é verdade que Pedro Passos Coelho não só acantonou bastante o PSD, alienou bastante o PSD de um certo centro eleitoral, mas, sobretudo, os 2 anos de Pedro Passos Coelho na oposição foram 2 anos perdidos, como foi o ano de Rui Rio. Portanto, o PSD confronta-se com 3 anos sucessivos, com 2 líderes que perderam tempo, que não souberam como posicionar o partido e não lhe conseguiram dar o golpe de asa que o motivasse, que lhe desse bandeiras e que fizesse dele, de facto, uma alternativa a esta governação tão esperta de António Costa, que tem uma maioria de esquerda e um ministro das Finanças que a direita adora. A eleição do PSD em Lisboa não tem que ver com o facto do PSD não ter tido uma posição de direita. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, a razão do PSD em Lisboa foi ter escolhido a pior candidata possível. Exatamente. E a Assunção Cristas teve o resultado que teve, assumindo-se como uma líder muito mais moderada e muito mais ao centro. Essa é que é essa, porque a classe média é isso que quer e a classe média domina o eleitorado dos grandes centros urbanos. A direita perdeu 700 mil eleitores nas legislativas e mais ninguém teve uma estratégia para os recuperar. E quem está preocupado também com isso é o Presidente da República, que tem falado, mesmo em meses anteriores, sobre a direita, normalmente de formas indiretas, sobre o que pode ser a recomposição da direita, sobre a falta de representação orgânica no espaço de direita. E o Presidente da República, que já disse
que não vai intervir na questão do PSD, está a intervir na questão do PSD. O Presidente da República está tão preocupado que fez o impensável. Quer dizer, não é o primeiro Presidente da República que tenta interferir na vida interna do seu partido. Isso aconteceu nos últimos 40 anos. Até houve um Presidente da República que, não tendo um partido para interferir na vida interna, inventou um partido à sua imagem e semelhança. Exatamente. Que foi Ramalhianos e o PRD. E Mário Soares, por exemplo, teve uma intervenção ativa e direta para apiar Vítor Constâncio da liderança do PS. Foi uma coisa aos olhos de todos. Por razões também bastante compreensíveis. Bastante compreensíveis, exatamente. Por acaso é uma situação parecida com aquela que se está a viver agora. Não costuma dar grande lastro, exatamente. Mas desta vez... E Cavaco também, de uma forma discreta, mas foi-se sempre percebendo quem é que ele preferia de cada vez que havia uma disputa no PSD. Só que Marcelo fez isto de tal maneira, fez isto na rua, não é? Portanto, quer dizer, vai ao Porto, ele percebe, ele tinha um pedido de audiência de Luís Montenegro, portanto, Luís Montenegro pediu-lhe para ser recebido porque queria-lhe comunicar em primeiríssima mão que ia fazer o desafio a Rui Rio. Marcelo não quis recebê-lo na hora e, portanto, arranjou esta forma de, estando no Porto, desafiar Rui Rio para um encontro, porque já que ia receber Montenegro na semana seguinte, então queria primeiro falar com o líder do partido. E depois inventou aquela coisa que tinha uns temas muito importantes para falar com o Rui Rio. Bem, quando têm temas muito importantes falam em Belém e isso normalmente nem vem na agenda, não é? Ou falam ao telefone, portanto. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa ficou verdadeiramente sobressaltado por este lance de Luís Montenegro, que não lhe convém, porque ele tem sido o Presidente da República que zela muito pela estabilidade política, não pode haver crises, e portanto ele percebe que nesta altura ter António Costa liberto em campanha eleitoral e ter o seu partido, o PSD, a viver uma crise interna que se pode prolongar por 1, 2, 3 meses, se houvesse diretas, provavelmente tinhas as diretas em cima praticamente das eleições europeias. Portanto, Marcelo ficou aterrorizado com isso. E acredito, aliás, que na conversa que ele teve com o Rio no Porto na sexta-feira, ele tenha dado alguns conselhos. Admito até que ele tenha explicado que, a haver crise, é preciso que tudo seja rápido e a forma mais rápida é tentar resolver isto em Conselho Nacional. Eu acho que Marcelo deve estar satisfeito com a possibilidade disto ficar resolvido num Conselho Nacional e de não haver diretas neste momento. Deixa-me só referir, referir? Queria olhar para 3 argumentos que eu tenho ouvido e que imagino que vão ser bastante repetidos até ao Conselho Nacional, pelo menos 2 deles, e tentar olhar para eles com algum distanciamento. Rui Rio tem dito em seu favor que está a fazer exatamente o que prometeu na campanha interna e tem toda a razão. Ele está a fazer exatamente o que prometeu. Curiosamente, Luís Montenegro também está a fazer exatamente o que prometeu e prometeu no Congresso. Ele disse que discordava deste caminho, que estaria atento, o caminho não tem dado grandes resultados, e ele disse que não pediria licença a ninguém para fazer o que entendesse no momento em que entendesse. Portanto, na verdade, do ponto de vista da legitimidade em relação ao que prometeram, têm ambos um bom caso para apresentar. 2 palavras sobre a questão das listas. É verdade, eu não tenho dúvidas nenhumas de que as listas são das coisas que mais motivam quem vai votar no Conselho Nacional na quinta-feira. Mas dos 2 lados. E não acho impossível que a questão das listas seja mais motivadora para os apoiantes do Rui Rio do que para os de Luís Montenegro, por uma razão simples. Já deve ter feito a lista para as europeias. Tenho a certeza que já convidou Paulo Rangel, deve ter sido na semana passada, tenho a certeza que já deve ter posto lá alguns caciques distritais. Vamos ver a lista. Eu tenho a certeza que Rui Rio já prometeu lugares na lista das europeias que dão para 2 parlamentos europeus e já prometeu lugares na lista das legislativas que dão para 2 Assembleias da República. Claro. E Luís Montenegro não há de ter feito nada de diferente. Claro. Agora, pensa só numa coisa. Os apoiantes, os críticos de Rui Rio, boa parte deles, para ficarem nas listas, bastava-lhes não fazer ondas. Repara, Pedro Pinto, presidente da Distrital de Lisboa, é deputado, estabeleceu algumas pontes com Rui Rio depois do seu candidato, Pedro Santana Lopes, ter perdido. Alguém acha que o presidente de uma distrital como Lisboa, se não fizesse ondas, se não fosse ativo na crítica e na oposição a Rui Rio, não seria candidato às legislativas? O presidente da distrital de Viseu apoiou Rui Rio nas diretas. Bastava-lhe não levantar ondas. A questão é que discordou do caminho de Rui Rio. E, portanto, ou seja, boa parte desses deputados, se fossem bons meninos e se portassem bem, se o cálculo deles fosse só para continuarem a ser deputados, bastava-lhe não levantar ondas. A questão é que muitos dos apoiantes do Rui Rio, para entrarem nas listas, precisam de correr com os que lá estão. Os que lá estão, bastava portarem-se bem. Os que querem entrar. Não, Ângela, não, mas o ponto é que a questão. O ponto é que a questão. Deixa-me acabar. O ponto é que a questão das listas só é apontado como sendo um pecado
dos críticos do Rui Rio. Não vale acho para os nada dois. disso. Vale para os dois. Não, Não, isto é um facto. Aquilo que Deixa-me sabe só é que o falar. Rio de vivem certeza disso, que não acelerou a podem viver de lista outra coisa. para as europeias exatamente para poder distribuir lugares. Deixa-me Tens só dúvidas falar com o do Álvaro Amaro, argumento. Deixa-me o só Zé falar. Manuel Fernandes, um Paulo Rangel já estão na lista. Deixa-me Não só tenho falar dúvidas do nenhumas. argumento Paulo mais. Rangel pôs-se do lado do Rui Rio, não é? Deixa-me Aliás, só ele falar escreve do na argumento página mais Público, inacreditável que eu diz ouvi. zero sobre o Mas, assunto. Pedro, por acaso acho injusto dizer-se que Paulo Rangel se pôs do lado do Rui Rio para ter o lugar no Parlamento Europeu. Acho mesmo. Acho que Paulo Rangel é um daqueles que disputa sempre o território onde Luís Montenegro neste momento se movimenta, que depois não chega a ser consequente, mas é daqueles, é como o José Eduardo Martins, que não gosta propriamente do estilo do Luís Montenegro, não é? Porque é uma linha diferente, mais intelectual, se quiseres mais snob, se quiseres. E, portanto, quer dizer, não me parece que se identifique no estilo de Luís Montenegro, percebes? Que é um líder mais popular e mais próximo do comum dos eleitores. E provavelmente é esse o seu grande trunfo, não é? Deixa-me chamar-vos a atenção para um argumento que não teve grande lastro, mas que foi levantado por uma pessoa muito próxima de Rui Rio. O Carneiro é muito próximo, das pessoas de maior confiança de Rui Rio nesta direção do PSD, é o secretário-geral adjunto que tem as contas do partido. Compreendo-te. Ele escreveu no Twitter que fazer um congresso agora ia ser péssimo para as contas do PSD, porque sai caro. Isto é daquelas coisas que não lembra ao diabo. Repara, eu lembro-me do tempo em que Cavaco Silva disse que não se faria um referendo em Portugal sobre o Tratado de Maastricht porque um referendo é caro. Baratinho, é uma ditadura. É novela. Vítor, nós estamos já há bastante tempo a falar sobre o que se passa no PSD, o que é normal, hoje está a ocupar mais tempo do que é normal como tema. Queria o teu comentário, e só o teu, porque senão o programa ficará demasiado grande, sobre o que se passou no Congresso do MEL. Ou seja, esta convenção, aliás, acabou por ter uma grande visibilidade por causa do que se passava no PSD, mas o seu conteúdo acabou por ser muito pouco falado, precisamente pelo que se passava no PSD. Mas esta convenção... Só se falou de Santana Lopes, estás a ver? Como ele estava a aproveitar as oportunidades. O mel foi o discurso de Santana. Não é o mesmo assunto, mas uma coisa João Soares representa... disse que o Santana tem mel. Bate certo. Não, a verdade é que criaram-se uma série de expectativas em redor da convenção do MEL e depois, no fundo, quando, até numa declaração ao Expresso, aqui a Ângela, um dos organizadores diz que aquilo não é para ir lá fazer a oposição ao Rui Rio, aquilo de certa maneira ficou esvaziado. E coincidindo com o desafio de Luís Montenegro, que acabou por nem sequer lá ir para poder ir para o CCB desafiar Rui Rio, chamar Rui Rio para o ringue, aquilo perdeu muito interesse mediático, digamos assim. Foi lá Santana Lopes e foi lá Associação Cristas falar sobretudo da possibilidade de uma direita futuramente unida e para se poder criar uma geringonça à direita, o que aliás também não é novo, que é o que a Associação Cristas e Santana Lopes dizem desde que ele fundou o partido. Agora, há pessoas, há um... A questão é essa, se há um espaço vazio... Há um espaço vazio e órfão neste momento. Eu não sei quanto é que vale eleitoralmente. Eu acho que o PSD vale quando consegue agregar as direitas e entrar no centro. É aí que o PSD tem valor eleitoral. E, quer dizer, como Pedro Passos Coelho alienou-se o centro, e com Rui Rio esqueceu-se que há uma direita que tem que estar dentro, porque senão o PSD nunca mais voltará ao governo. E enquanto isso? Eu não discuto mais se a decisão foi certa ou foi errada. Esta é a decisão e agora há que a pôr em prática. É evidente que estamos sujeitos a uma condicionante que ninguém pode alguma vez pôr em causa, que tem a ver com a avaliação do impacto ambiental e a garantia da segurança aeronáutica. Verificado este pressuposto, a obra tem de avançar. E é por isso que pode avançar já na dimensão em que pode avançar, que tem a ver com a melhoria das condições de operação no aeroporto Humberto Delgado. Aí não estamos sujeitos a nenhum estudo de impacto ambiental e, portanto, a obra aí pode avançar desde já. Já dizias há pouco que o Governo está descaradamente em campanha e esta sucessão de anúncios de obras públicas, de investimentos, de aeroportos, de metro, de comboios para a CP, etc., acontece num ano
num ano eleitoral, e não é obviamente por acaso, numa semana em que também vimos na sondagem Expresso-SIC que o PS cai, afastando-se, como já não acontecia há muito tempo, ou interrompendo um percurso, afastando-se da maioria absoluta. Este descaramento, como lhe chamas, pode render para votos a António Costa, que enfim parece estar a beneficiar também ou poderá beneficiar do que se passa no PSD. Costa tem caminho mais livre. Convém não abusar na dose, sabes? No meio da fracassada liderança de Rui Rio, há uma frase dele que eu acho que por acaso ficou, foi quando ele falou do Orçamento de Estado como uma orgia orçamental. E neste caso tens uma orgia de empreitadas, quer dizer, não se aguenta tanta empreitada, tanto anúncios. Esperemos que António Costa não acabe como José Sócrates a reabrir o pavilhão de Portugal, a enchê-lo de diretores-gerais, a oferecer umas bebidas à entrada para fazer anúncios assim com show-off para além do razoável. Acho que isto é a consequência de um governo que não fez investimento nenhum, deixou que as pessoas sentissem que os serviços públicos estavam a arrebentar para as costuras, estradas a cair, linhas sem comboios, comboios sem condições, portanto, houve todo um padrão de falha do Estado e até de insegurança que o Primeiro-Ministro percebeu que tinha que acudir nesta frente. Depois, é difícil encontrar aqui a justa medida, a campanha eleitoral leva a que tenha que se falar de milhões, e depois também há a necessidade de lançar o cabeça de lista às europeias, que aparece como Ministro das Obras Públicas e, portanto, é um 2 em 1. É despejar dinheiro, é dar uma ideia de que a austeridade está verdadeiramente ultrapassada e, portanto, é possível pensar num novo ciclo em que o país vai crescer. Portanto, uma das falhas desta legislatura foi porque era preciso crescer mais. Aliás, o Presidente da República bateu sempre muito nessa tecla. Não basta o consumo se ter revitalizado, é preciso o país crescer. Se é preciso o país crescer, é preciso investir. Portanto, António Costa, no fundo, está a tentar tapar os buracos que deixou desguarnecidos durante os primeiros 3 anos da legislatura, que é tentar avançar com a bandeira do crescimento, do investimento, dos milhões e de caminho projetar um Ministro das Obras Públicas que vai ser o grande candidato do PS às europeias. Vamos ver o que é que vai dar. E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Filipe, o que é que não te sai da cabeça? Olha, por muito que tivesse tentado a falar do desempenho do Raul Meireles no Lip Sync Portugal, vou passar por cima disso e falar de outro caso que me tem interessado bastante, que é a Alexandria Ocasio-Cortez. A Alexandria Ocasio-Cortez é a mais jovem senadora, a mais jovem congressista na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. E é um caso absolutamente extraordinário de nova política. Ela tem 29 anos, foi eleita agora pelos democratas, foi eleita pelo Estado de Nova Iorque, tendo ganho primárias contra o candidato do establishment do Partido Democrata. Ela é latino-americana, cresceu num bairro de working class, de gente trabalhadora, trabalhou quase sempre com base em crowdfunding, portanto não foi apoiada por nenhum, não houve ninguém a despejar dinheiro na campanha dela. E diz que não gosta de números, engana-se nos números. Engana-se nos números, que é uma coisa que desde Mário Soares ninguém dizia com esta descontração. Mário Soares nem falava inglês, nem gostava de números. Mas o que é realmente, para além de um rosto fresco e com um discurso ainda mais fresco e desafiante e politicamente incorreto, ela tem conseguido fazer os republicanos perder a cabeça. Eles não sabem como lidar com ela. E é muito interessante porque estamos já há uns anos a não saber como lidar com Trump. E pela primeira vez do lado oposto, eu não estou a dizer que a Ocasio-Cortez é a adversária do Trump, não é, mas ela mostrou que é possível provocar na direita o mesmo efeito que Trump provocou na esquerda, que é não saber como lidar com aquilo. Ela não é desbocada, nem maluca, nem irresponsável como Trump, pelo contrário, mas ela não tem medo das palavras e de chamar as coisas pelos nomes. E no outro dia aconteceu uma coisa extraordinária nas redes sociais, onde boa parte desta guerra acontece, que foi a direita conservadora norte-americana tentou embaraçar a Alexandria Ocasio-Cortez, pondo a circular nas redes um vídeo antigo dela na faculdade a fazer uma dancinha bastante divertida e até bastante pateta. E isso tornou-a absolutamente adorável, porque ela dança bem e a ideia de que tentaram embaraçá-la mostrando-a a dançar é tão establishment bafiento que, obviamente, funcionou contra quem a tentou embaraçar com isto. E é um caso a ser seguido, porque de facto é preciso funcionar fora da caixa e não ter medo de dizer as coisas.
Bem, a propósito disso, falo do shutdown, que permanece nos Estados Unidos. O shutdown decorre da paralisação, se quisermos, orçamental, que faz com que milhares de trabalhadores do Estado permaneçam em casa. E a propósito disso, lembrei-me de uma coisa. Em 1998 houve um shutdown, também nos Estados Unidos, e no princípio do ano o orçamento não estava aprovado. E por causa desse shutdown, a própria Casa Branca estava muito vazia de funcionários e, como estava vazia, foi preciso colocar estagiários a trabalhar na Casa Branca, mais estagiários a trabalhar na Casa Branca, e precisamente por causa de um shutdown, de repente houve uma estagiária que trabalhou de muito perto com o Presidente. Se não houvesse um shutdown, ela não teria trabalhado tão perto. O Presidente chamava-se Bill Clinton e a estagiária chamava-se Mónica Lewinsky. Será que vamos ter mais um caso para impeachment em relação ao Donald Trump? Não, com Trump até. Isso não aconteceu. Já houve Stormy Daniels e não houve problema nenhum. Trump, isso não é um problema. Ângela Silva, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o PST, que de facto é o tema que está aí, e não me sai da cabeça aquele encontro que Marcelo Rebelo de Sousa teve com Rui Rio no Sheraton do Porto, e em que à saída, com uma cara de pau incrível, o Presidente diz ao país: eu vim aqui falar com o Dr. Rui Rio porque tinha 3 assuntos. Política interna, mas também de política externa, para tratar com o líder do PSD. Eu pagava para saber quais foram os temas de política externa. Não tenho dúvida que o tema de política interna e o tema único daquela conversa no Sheraton foi PSD, PSD e PSD. Eu adorava ter sido mosca. A política externa podia ser as listas europeias. Provavelmente. O que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça a censura ao Manual Português do 12º ano. O manual chama-se Encontros. Foi censurada a ode triunfal de Fernando Pessoa por ter linguagem obscena. Que são jovens de 17 anos. Eu, no curso que fiz no secundário, o meu 12º ano era de literatura, e eu tive que estudar estes poemas. Sinceramente, não me lembro de terem sido ou não censurados, portanto não era uma situação, mas eu acho que, como imagino que haja muitos jovens que estudam literatura no 12º ano que são vítimas desta censura, acho que devemos ler-lhes, declamar-lhes essas partes dos poemas. Dai-me gargalhadas em plena cara, ou automóveis apinhados de pândegos e de putas, ou multidões cotidianas, blá blá blá, essa parte está no livro, não faz mal. Não interessa. E depois, cujos filhos roubam às portas das mercearias e cujas filhas aos 8 anos, e eu acho isto belo e amo, masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada, a gentalha que anda pelos andaimes, tal, também está no livro. Portanto, fica aqui, quem se senta censurado pode ouvir a Comissão Política. E já agora que leio o resto do poema para perceber de que forma estas partes agora retiradas não são acrescentos e fazem parte de uma espécie de elogio. Lá está, triunfo, a ode triunfal ao progresso e à máquina, e essa relação de volúpia quase entre um poeta futurista e o então progresso, mas é uma ótima forma de acabarmos esta Comissão Política, este episódio que teve a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos, e que vai acabar com uma ode triunfal. De orgulho ao se apresentar a seguinte composição. Masturba